vamos começar um momento aproveitando a presença, a boa vontade e o conhecimento dos nossos irmãos, e nós vamos submetendo algumas perguntas a eles e gostaríamos que nos auxiliassem nas vibrações para que os benfeitores possam nos intuir quanto às melhores questões a serem abordadas. Bom, vamos começar aqui na ordem, né? Almeida, primeiro, pode ser? Olha, nós sabemos que vivemos um momento de crises, de indecisão, de forma bem prática. O que a doutrina espírita nos solicita ou nos conclama nesse momento? Oi, falar de pé para me verem lá de trás. Eu não sei se a pergunta se refere ao ciclo que nós estamos vivendo ou é crise de um modo geral. Da forma que você preferir abordar, irmão, fica à vontade. Qualquer crise é uma oportunidade de mudança e de crescimento. A crise sempre sugere o fechamento de um ciclo e a abertura de um outro. É sempre uma possibilidade nova que se revela quando a gente topa com uma crise. A criança, fechando um ciclo, entra em crise para surgir a adolescência. A adolescência entra em crise para surgir o adulto. O adulto entra em crise para surgir o idoso. O idoso entra em crise para surgir o espírito desencarnado. Em tudo na vida, nós vivemos ciclos. Quando nós olhamos as crises, nós devemos, talvez, ter uma perspectiva de que, naquele momento, nós precisamos dar um salto de qualidade. Precisamos avançar. Esgotou um período. E, ao fazer esse tipo de reflexão, ao invés de nós ficarmos fixados numa porta que fechou, a gente segue, porque outras se abrem. O problema da crise é nós nos vincularmos a ela de forma pessimista e nos afervorando aquilo que ficou para trás. Quando isso se dá, a gente cristaliza. É a crise dos lutos. Uma experiência fracassada, um relacionamento interrompido. Aí a gente gruda numa porta que se fechou, entra em crise, entra no luto e eterniza uma circunstância que deveria ficar para trás. A perspectiva espírita, evolucionista, dentro da lei do progresso, nos sugere sempre avançar. A porta se fechou, observe, há outras que vão se abrir ainda que você não a esteja entrevendo. O que terminou não é uma experiência simplesmente que você deve apagar. É algo que você tem que integrar na nova experiência que você vai iniciar. Não se fixe demoradamente em algo que o fez sofrer demasiadamente e que fez você entrar em crise. O exemplo máximo de crise é quando uma mãe perde um filho, que é a crise maior, é a crise do luto na perda de um filho. O Espiritismo nos aponta para sinalizar essa crise como exemplo de que você tem que avançar. A mãe que se fixa na perda do filho, inegavelmente a mais dolorosa que alguém pode sentir, é uma crise de entranhas, e se fixa nele, ela às vezes eterniza um luto que não se fecha, uma crise do qual ela não passa, e ela avança para experiências psicológicas e mentais, avançando para um quadro de depressão. É curioso porque, numa perda desse naipe, enquanto a mãe se fixa porque perdeu o filho, o outro filho narra que perde o irmão, mas também perdeu a mãe e perdeu o pai, que ficaram fixados na perda do primeiro. Então vejam que em qualquer circunstância, mesmo esta que é mais dramática, mesmo esta que aponta de uma forma muito lesiva, o Espiritismo nos sugere sempre caminharmos para frente. Qualquer que seja a circunstância.
que nos leve a experimentar. A crise é sempre uma oportunidade de avançar, ainda que nessa oportunidade ela possa não nos transparecer visível no primeiro momento, e ainda que ela nos faça sofrer, mas esse sofrimento ou essa dor, ela sempre antecede um movimento de crescimento, ela sempre assinala de que algo vai surgir depois. Se nós conseguirmos olhar a crise nesse olhar, dentro dessa expectativa de progresso e numa perspectiva mais proativa, nós haveremos de fazer, à luz do Espiritismo, aquilo que se chama ressignificação. Sempre diante de uma grande dor que nos sugere uma crise, qual significado positivo eu posso dar para essa dor? 2, para onde ela aponta? Qual é o propósito dela? Qual é o sentido que ela sugere? E, inevitavelmente, mais lá adiante, nós vamos olhar para trás e, às vezes, vamos gargalhar daquela crise. Não é à toa que o para-brisa é muito grande e o retrovisor é bem pequenininho. Olhar para trás, nos fixar nas situações que vão ficando para trás, diz o Espírito Emmanuel, deve ser olhado apenas pelo retrovisor, para nos apontar a experiência que acumulamos, mas não podemos abrir mão de continuar caminhando, olhando no horizonte, mas com um pé no presente, porque o presente é a única circunstância na qual nós podemos intervir e agir em cada circunstância. Então, crise é um convite ao teu crescimento. Obrigado. Em qualquer momento, se alguém quiser complementar a resposta, fiquemos todos bem à vontade a qualquer momento. Sérgio, com o momento atual, nós percebemos um crescente, a não ser que estejamos equivocados, um crescente número de transtornos mentais, de problemas dessa ordem, como ansiedade, depressão, um índice elevado de suicídio. Que contribuição o Espiritismo pode nos trazer nesse atual momento e circunstância? Muito boa noite a todos. A ideia é de que nós estamos mesmo vivendo como que um período diferente de todos os outros que nós já havíamos vivido. O que ele coloca na pergunta é mesmo uma realidade. Nós vivemos hoje como que uma época em que o número de pacientes apresentando doenças mentais de um modo geral e algumas em particular é mesmo em grande número. E a ideia tem a ver com uma visão que nós podemos aplicar diante da noção de transição planetária. Qualquer país que nós visitemos hoje, a depressão é um problema de saúde pública deste país. Um grande desafio para a medicina de um modo geral de cada nação, ao mesmo tempo que, como que algo vinculado nitidamente ao suicídio, algo que preocupa toda a comunidade dos respectivos países. Nós temos outros grandes desafios na psiquiatria hoje. Nós temos um número assustador de pacientes que são alcoolistas crônicos. Nós temos um aspecto novo na história da humanidade, na história da medicina e da psiquiatria em particular, que se chama o transtorno do espectro autista. De tal maneira que, pela psiquiatria, nós podemos entender os casos de depressão em função da diminuição dos neurotransmissores cerebrais. Mas a psiquiatria ainda é muito limitada neste mesmo entendimento, de tal maneira que as drogas, os medicamentos antipsicóticos, são hoje os medicamentos mais prescritos na humanidade, na história da medicina, o que dá uma ideia para nós do número de casos
no sentido de prevalência, como nós dizemos, e de incidência de casos de depressão. E se nós tentamos suspender as medicações antidepressivas de qualquer paciente que possa ter até melhorado pelo uso dessas medicações, os sinais e sintomas, de uma maneira geral, eles vão retornar. Na questão do transtorno do espectro autista, nós temos uma patologia, vamos dizer, ou um transtorno que tem mais ou menos 70 anos que foi descrito pela primeira vez. E até hoje, a medicina, na atualidade, com todo o desenvolvimento das últimas décadas, ainda não tem ideia do que seja isto e, muito importantemente, de onde vem essa questão que é hoje de um crescimento exponencial em relação ao número de casos, vamos dizer, em todos os países do mundo. Então nós estamos vivendo questões antigas que vêm se multiplicando e questões novas que nós ainda não sabemos as verdadeiras origens. Isto sob o caminho ou a visão de uma medicina acadêmica, de uma medicina convencional, de uma psiquiatria da atualidade. Eu gostaria de lembrar que a visão espírita é completamente diferente. Toda doença mental é doença do espírito. E uma consequência, todas elas devem ser tratadas com todos os recursos de uma medicina chamada moderna, mas sem deixarmos de lado, por ser uma questão espiritual, sempre que nós possamos tratá-la do ponto de vista do espírito imortal. Então, existem experiências de muitos grupos, talvez nem tantos, que procurem cuidar individualmente de casos de depressão mais grave ou casos de transtorno do espectro autista mais grave, tanto quanto de todas as possibilidades dos vários diagnósticos em doenças mentais, com uma abordagem tipicamente espírita, que nós utilizamos a visão do binômio, reunião mediúnica de desobsessão, porque nunca nós temos um caso qualquer de doença mental sem também espíritos. E quando nós cuidamos dos pacientes sob esse prisma, sob esse ponto de vista, cuidando, atendendo, acolhendo e resgatando e encaminhando os espíritos vinculados a cada caso, todos, absolutamente todos os pacientes melhoram. Muitos deles a curtíssimo prazo, outros a médio e outros um pouco mais adiante. E isso reforça para nós, porque uma coisa é uma teoria que pode ser bonita, mas na medida que você usa uma prática que, de certa maneira, confirma a teoria, agora nós estamos diante de uma modalidade terapêutica. Lembrando que, além das reuniões mediúnicas em que nós cuidamos, primeiro, dos espíritos vinculados a cada caso. Segundo, do ponto de vista fluídico, do ponto de vista espiritual, independentemente de outras modalidades terapêuticas, os pacientes recebem o passe terapêutico, a fluidoterapia espírita, que vai trazer um componente complementar ao trabalho em que nós nos envolvemos cuidando dos espíritos ligados a cada caso. Só para vocês terem uma ideia, posso dar uma notícia? Nós vamos ter agora, não é a primeira vez, mas nós vamos ter agora em Lisboa, 21 a 24 de julho, mais uma edição do Congresso Mundial de Psiquiatria. Mais uma vez, nós encaminhamos um projeto de pesquisa que tem a ver exatamente com o binômio. O conjunto dos pacientes tratados num determinado período, vamos dizer, dos atendimentos da instituição espírita aos casos de pacientes com patologias mentais. Esta pesquisa foi endereçada ao Comitê Científico do Congresso Mundial de Psiquiatria em Lisboa daqui a um mês.
Mais uma vez, havia acontecido em Madrid, em 2014, o mesmo fato. A ideia qual é? Eles aceitaram, e este trabalho ele tem o título Abordagem Espiritual das Doenças Mentais. A importância dos desencarnados nas doenças mentais de um modo geral. E esse grupo mostra o que era antes e o que era depois deste atendimento com o tal binômio, desobsessão e fluidoterapia. E nós devemos ir a Lisboa para conviver por alguns dias com mais ou menos 5.000 colegas que são da área da saúde mental, do ponto de vista de psiquiatras, psicoterapeutas, psicanalistas e psicólogos, para dividir com eles, porque eles agora estão abertos, a ideia de uma abordagem diferente. E esta abordagem, ela nasceu na instituição espírita. Ela é tipicamente espiritista e é uma semente que, de certa maneira, a espiritualidade colocou em algumas mãos para que nós possamos levá-la ou levá-las para que elas possam germinar, florescer e frutificar nas mãos de todos, de tal maneira que nós possamos ver aí uma contribuição da doutrina espírita na questão da doença mental. Nós vamos discutir isto lá com os colegas todos. Mais uma notícia boa. Aquela que é a Associação Mundial de Psiquiatria, ela, de 4 anos para cá, ela tem um encontro mundial, é um novo congresso mundial, que já é numa área específica que nós não tínhamos antes, que é a área que nós chamamos de espiritualidade e psiquiatria. E há algumas semanas nós fizemos mais ou menos a mesma coisa, apenas, em vez de enviarmos uma pesquisa, enviamos 2. Uma delas é específica sobre as crianças dentro do espectro autista. Abordagem espiritual das crianças dentro do espectro autista. E a outra pesquisa é semelhante à de Lisboa, porque fala e cuida de aspectos da psiquiatria mais geral. Pois bem, eles aceitaram. E em dezembro, de 1º a 4 de dezembro, vejam só, em Jerusalém, em Israel, nós, se Deus permitir, estaremos de novo dividindo a semente com um campo relacionado ao trabalho de tantos colegas ao redor do mundo, para que se possa ventilar questões novas envolvendo tipicamente uma medicina espiritualizada, e eu diria espírita, a bem do progresso da ciência, especificamente da medicina e da psiquiatria. Eu acompanho o seu trabalho sobre o autismo, que a gente trabalha com algumas famílias. Tendo o autista, tem também o microcefálico. Qual o aspecto que você relaciona com essa família? Ela tem um filho autista, mas também tem a microcefalia. Às vezes até 2 casos. Não existe nenhum paciente com alguma doença importante, seja ela um aspecto de doença biológica, física, somática, imaginando, por exemplo, uma neoplasia importante qualquer, ou uma doença degenerativa, qual seja, envolvendo o sistema nervoso central, ou uma cardiopatia grave, ou uma doença inflamatória intestinal, uma retocolite ulcerativa crônica, que todas elas geram sofrimento, todas elas são doenças clínicas. Ou pacientes que têm o sofrimento por causa de uma patologia, um diagnóstico de doença mental, em que nós não tenhamos questões espirituais importantes envolvidas para cada caso diagnosticado. Então, sempre que possível, todos devem receber, além do que há de melhor pela medicina convencional, acadêmica, o recurso da instituição espírita, que é, por sua vez, no nosso entendimento, o melhor recurso em termos espirituais que nós podemos oferecer a um paciente qualquer, né? Até
até porque é o que nós conhecemos melhor. Então, se na mesma família tem uma criança que, por causa, por exemplo, de uma infecção pelo vírus da Zika, a criança nasceu com microcefalia, coisa que aconteceu quase 3.000 casos na região do Nordeste brasileiro, cada caso também é um mundo próprio. Então, é uma outra patologia, é um outro tipo de limitação e sofrimento, mas merecem eles também, e com muita razão, a mesma abordagem para beneficiá-los. E nós temos diversos casos de pacientes com microcefalia, em que os pedidos nos chegam pelo WhatsApp, em que nós precisamos de nome, idade, endereço e às vezes uma imagem da criança, às vezes alguns detalhes do diagnóstico, e é claro, no caso da microcefalia, há, por assim dizer, uma limitação do encéfalo, que é um aspecto kármico também. E mesmo assim, a evolução de cada caso de microcefalia, ela muda, ela é muito melhor com esta mesma abordagem. Aliás, exatamente a mesma que vai servir para uma criança dentro do espectro. Porque na raiz de tudo, a abordagem através da reunião mediúnica, ela vai entrar no contexto espiritual de cada paciente. Então, o procedimento é o mesmo. E, por exemplo, crianças microcefálicas estão respondendo, por causa de uma questão que nós chamamos de neuroplasticidade, a um tratamento de imposição de mãos nos moldes da fluidoterapia espírita. De tal maneira que pacientes que são de um modo, de uma apresentação clínica antes do tratamento, têm um determinado perfil. E após o tratamento, com uma, 2 ou 3 reuniões para favorecê-los, as coisas vão mudando para melhor, mesmo que isso não signifique que cada um dos pacientes vai obter uma determinada situação que nós possamos correlacionar com uma cura propriamente dita. Mas neste âmbito, todo o benefício é válido, porque são circunstâncias, transtornos, patologias de muita importância, porque de muita gravidade. Então, se numa família aconteceu um caso de uma criança dentro do espectro e um outro caso, um irmãozinho, por uma questão de microcefalia, independente das causas, as causas profundas são espirituais. E é como nós dizíamos antes, todas elas são doenças do espírito e no espírito devem ser tratadas. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Bom, William, nós abordamos aqui inúmeras vezes a questão da transição planetária. E isso é comum nós ouvirmos com um certo desespero termos assim. E isso, eu não sei se isso está bem compreendido pela comunidade espírita em geral. O que você poderia trazer para nós no tocante ao assunto transição planetária e qual a melhor forma de nos comportarmos diante desse momento de transição? Bom, a gente vê esse assunto até com uma certa preocupação, imaginando ou percebendo que muitos imaginam que essa transição ela se dará essencialmente em termos do planeta, preocupados muitas vezes com datas, com períodos, com encerramentos de ciclos, quando o correto seria atentarmos-nos para a transição íntima que nós exercemos o tempo todo. Nós sabemos que dentro de nós ou em nós, fazendo parte do nosso ser, há aquilo que Jesus fala para Joana de Cusa, no diálogo memorável descrito por Humberto de Campos no livro Boa Nova, um conflito, um combate, que ele classifica como erros milenários do mundo. E, ao mesmo tempo, há dentro de nós, ou pelo menos ele falava com Joana de Cusa, já a vontade de ser aquele sincero discípulo do Evangelho. E entre um e outro, entre o passado e o futuro,
existe um presente que, nas palavras de Jesus, que se caracteriza por um combate sem sangue de redenção espiritual. Então, a nossa grande preocupação não deve ser se o mundo já é regeneração ou se o mundo ainda é provas e expiações, ou quando ele estará, se já não está, ou quando ele esteve, quando ele mudou. Enfim, é necessário perguntar dentro de nós que tipo de mundo predomina. Porque quando o bem predominar sobre as nossas ações, é que nós intimamente já não estaremos mais no mundo de provas e expiações, mesmo que a maioria do planeta, dos encarnados que compõem o planeta, esteja. Então, com todo respeito, mas a gente precisa preocupar mais com o íntimo do que com o exterior, mais com os nossos comportamentos do que com o comportamento do mundo, ou com aquilo, ou com profecias, ou com questões de datas. E sempre que toca nesse assunto, eu fico com Jesus, quando disse que quanto ao dia e quanto à hora, nem ele, o Filho do Homem, nem os anjos, mas apenas o Pai. Então, independente do que se fala, independente do que se propaga, do alarde, muitas vezes, de mensagens e livros que beiram quase o terrorismo espiritual, é importante olharmos para dentro e perguntar: eu faço mais o bem ou eu faço mais o mal? E dentro dessa resposta, conduzir a nossa vida seguindo sempre no caminho reto. Obrigado. É comum, como nós apresentamos aqui ao Sérgio, a questão das patologias, aportarem-se à casa espírita pessoas buscando auxílio, buscando recursos, e paira uma dúvida: seria mediunidade ou seria um transtorno? Como identificar e agir diante de circunstâncias assim? Oi. As perguntas vão ser amanhã, tá? Durmam se puderem. Na casa espírita chega todo tipo de problema. Chega até questões de natureza obsessiva, questões de natureza mediúnica, questões de natureza psiquiátrica. E o acolhimento na casa espírita pelos entrevistadores, os dialogadores, o que faz atendimento fraterno através do diálogo, demanda uma preparação cada vez maior, porque não somos especialistas, somos pessoas de boa vontade que estamos ali para fazer um acolhimento, sem nenhuma preocupação de fazermos um acolhimento profissional, mas sem tampouco resvalar por uma atitude de quem conversa no corredor. É uma conversa que tem um enquadramento de ajuda pelo diálogo, onde o nosso compromisso é com a visão espírita no sentido de atender aquela pessoa. Há circunstâncias em que é um quadro psiquiátrico e nós espíritas, habitualmente, colocamos tudo na casinha da obsessão ou da mediunidade e cometemos equívocos. Do mesmo jeito que o médico psiquiatra, em atendendo um quadro mediúnico, tende a caracterizar um quadro de um transtorno mental. E é muito difícil, se ele não tiver conhecimento, ele não prescrever medicamentos antipsicóticos para alguém que está vendo a mãe que desencarnou. Ele acha que a pessoa está delirando. E se ele notar que a pessoa está um pouco assim ansiosa, tensa, aí que ele vai passar mesmo o medicamento. Então, no fundo, as circunstâncias se entrelaçam. Às vezes vem um médium que traz um quadro de obsessão e que está no quadro de ansiedade, num quadro depressivo. Ele traz as três coisas numa coisa só, numa dinâmica só, merecendo um atendimento complexo, múltiplo. E cabe à casa espírita fazer o acolhimento com a maior humildade e simplicidade possível, dando o que o espiritismo pode oferecer. Faz o acolhimento,
atende a pessoa que traz a problemática, e se entendermos que o quadro é muito complexo e tivermos algum profissional da área de saúde, na área médica ou psicológica, a gente pode se valer desse profissional na área do diálogo para dar uma opinião, para fazer o acolhimento. Nós não devemos ter a arrogância de que termos a atender todos os casos e darmos conta de todos os casos, porque há situações muito específicas. Eu mesmo, às vezes, atendo algumas pessoas e eu não sei o que é. Às vezes o quadro está tão misturado que eu não sei se é um quadro obsessivo ou se é um quadro de transtorno psiquiátrico clássico, sugerindo uma obsessão, ou vice-versa. Quantas vezes, e é bom que se diga isso, nós precisamos ter a humildade de poder acolher e de encaminhar a pessoa para o profissional fazer o atendimento adequado. Nós não podemos entrar no messianato de achar que a casa espírita tem um compromisso de libertar todas as pessoas, de curar todas as pessoas, porque aí nós vamos entrar num fanatismo. Do mesmo jeito que um profissional da área da psiquiatria assume uma posição fanática quando não considera a dimensão da espiritualidade dentro da área da psiquiatria. Ele acha que tudo é cérebro e desconhece a subjetividade de natureza espiritual. Só para exemplificar, para a gente dizer bem claramente o que a gente quer dizer, uma vez eu estava fazendo atendimento fraterno na casa espírita que eu participava, o Centro Espírita Ivon Costa, e eu fui chamado para atender uma senhora que estava incorporada. Quando eu cheguei lá, os companheiros disseram, olha, ela está incorporada e não desincorpora. E aí tinha alguém jogando já uma água fluida em cima dela, como quem borrifa água benta. Eu já vi que a coisa estava meio atrapalhada, porque a gente é espírita até o momento que colide com os nossos limites, a gente começa a apelar, demonstrando a nossa ignorância. Eu fui conversando e fui vendo logo que o processo era um surto, a pessoa estava em surto, ela não estava incorporada. E ela chutava todo mundo, ofendia até a última geração, com uma toalha na cabeça que fazia assim, e ninguém podia se aproximar dela. Eu conversei com um familiar, e numa conversa breve, a gente já pôde entrever de que os companheiros estavam viajando na maionese. Eles queriam que desincorporasse. E eu disse, eles me disseram, olha, já demos o passe, não resolveu. Demos o passe de corrente, aí o pessoal começa a inventar. Corrente, quando a gente vai batendo nos limites, né? Não resolveu. Então a gente não sabe o que faz para desincorporar. Eu digo, olha, é melhor não desincorporar, porque se desincorporar vai morrer aqui. Como assim? Tem que mandar para a unidade de referência psiquiátrica. A pessoa está precisando de atendimento médico. E não vai desincorporar? Eu digo, não, porque quem está incorporada no corpo é ela própria, a dona do corpo. Então eu estou dando esse exemplo para mostrar que a gente tem que ter a humildade de poder fazer pontes. O Espiritismo não é uma doutrina que venha anular a ciência, as filosofias, as religiões e as artes. O Espiritismo vem fazer pontes, nexos, diálogos. E se a gente faz isso, a gente constrói uma rede de proteção às pessoas que chegam na casa espírita e vamos dar o melhor que temos para dar para ela, se é um doente psiquiátrico. Vamos dar o melhor que podemos dar para ela, se for um quadro de obsessão, muito afeito à nossa casa e causa. Vamos dar o melhor para ela, se for um quadro de mediunidade, muito afeito também à nossa causa. O Espiritismo tem muita competência para lidar com a mediunidade. Seja qual seja o problema, nós temos uma contribuição, porque a gente é uma doutrina que trabalha o espírito imortal, como estava nos falando aqui o Sérgio. Mas nós não podemos, de modo algum, assumir a prepotência de que tudo é obsessão. Tipo os nossos irmãos que às vezes trabalham em outro campo do conhecimento, que colocam tudo do lugar, tudo é trabalho feito, tudo é trabalho feito. Então, esse olhar mais amplo, mais descompromissado com a verdade só nossa, e esse olhar de partilha, de compartilhamento, de pontes de conhecimento, de nexo com profissionais, com as áreas do conhecimento, ele nos ajuda muito a ajudar as pessoas. Porque há muito louco que não é louco, está obsediado. E há muito obsediado que é tratado na casa espírita que não é obsediado, é louco, tem um transtorno mental. E a gente quer que ele cure, porque a gente acha que é uma obsessão. E é um quadro psiquiátrico grave de esquizofrenia e a pessoa não vai curar, ela vai melhorar, vai poder manejar, quiçá. Um quadro grave é sempre um espírito muito comprometido. E a gente, às vezes, quer fazer o jogo dos familiares, que sempre tem uma dificuldade imensa de assumir
assumir quando o quadro é psiquiátrico grave, esquizofrenia. Eles querem sempre achar que é um problema espiritual e que a casa espírita vai resolver. E de repente a gente faz o manejo inadequado, acena com esperanças, faz um diagnóstico precipitado e assume um compromisso que depois cai na desilusão. Caímos no ridículo, porque fazemos promessas sobre coisas que nós não dominamos. Apontamos prognóstico que nós não vamos conseguir de modo algum alcançar. Então, menos. Eu acho que ser espírita é um exercício de humildade. Se nós pudermos acolher uma pessoa com amorosidade, poder ouvir, e pudermos até dizer, olha, nós não sabemos ainda, eu não sei isso ainda, vamos aqui, vamos cuidar, nós podemos aqui dar um apoio, podemos oferecer a fluidoterapia, eu vou conversar com um amigo que tem mais, encaminhar para um amigo aqui do Centro Espírita que tem mais experiência. Tudo isso é atitude de bom senso, que vai nos ajudar a acolher melhor as pessoas. Agir com incompetência é muito pior do que agir declarando-se incompetente. O Espiritismo é uma doutrina muito profunda, muito ampla, e nós somos aprendizes. Nós não temos compromisso de resolver toda a encrenca que chega na casa espírita. Outro dia chegou uma pessoa lá na terra do Sérgio, e ela queria dar um passe na galinha dela. O que é que você faria? O que é que você faria? O companheiro disse, pode trazer sua galinha. Chamou os companheiros, vamos dar um passe aqui na galinha da fulana, que a galinha não quer que a galinha morra. Os companheiros acharam que o cidadão estava delirando. Mas é um companheiro que ele é intrínseco, ele é próprio. Ele foi, orou, deram o passe na galinha e ela foi embora. A senhora disse, não, venha para a semana. E eu trago a galinha, não precisa mais trazer a galinha, agora vem só a senhora. Sabe aquele comerciante que é um determinado tecido? Não tem, mas tem um outro parecido, ele vai e desce. Ele vai vender o produto dele, né? Tem gente que é assim, numa linguagem kardeciana, assim, um kardeciano puro, galinha não se dá passe, não é verdade? Ele sabia que não ia dar passe na galinha, nem resolveu o problema da galinha, o problema não era a galinha, o problema era o dono da galinha. E ele, querendo ajudar a mulher, atendeu a galinha para alcançar a mulher. Eu não estou discutindo essas idiosincrasias, eu estou analisando de que a gente tem que ter o pé no chão para saber o que faz, para poder não cair no ridículo, não ter as atitudes arrogantes e poder ser o melhor que você pode com o outro. Porque se chega uma mãe, por exemplo, transtornada, deprimida porque perdeu um filho, às vezes o melhor que você pode fazer é só ouvi-la, não é dizer mais nada, e dizer para ela, eu sinto muito, estou com você, nós aqui estamos aqui para ajudar você. Porque num primeiro encontro não adianta você fazer palestrinha para a pessoa não ouve nada, mas ela não vai esquecer que você deu a mão para ela, encostou assim, disse, estamos com você, nós vamos lhe ajudar, tenha confiança. Essa atitude, talvez os 15 segundos últimos de um atendimento, foi o que você podia fazer por aquela senhora, foi o melhor que você podia fazer pelaquela mãe, do que falar de William Crookes, falar das pesquisas mais recentes. Aquela mulher não tem cabeça, ela perdeu um filho. Então, esse olhar de amorosidade, de acolhimento, de apoio, faz com que aquela pessoa chegou com um transtorno mental depressivo, em função de uma perda grave de um filho, receba de você o que de melhor o Espiritismo pode oferecer por você na direção dela. Um acolhimento despretensioso. Você não vai incorporar no filho dela, não vai falar do filho dela necessariamente naquele dia, mas vai dizer para ela que você está com ela. Vai demonstrar que você está sentindo numa certa medida a dor dela. Vai dizer que você não sabe sentir a intensidade da dor porque você não é mãe, não foi você que perdeu, mas que você tenha certeza de que ali ela vai poder ser ajudada. Vocês entendem? Isso é uma atitude de humildade, aonde a gente não vai extrapolar para querer resolver o problema de uma pessoa que não se resolve assim, e ter a capacidade de poder se colocar num bom lugar para olhar o que de melhor você pode fazer por você, por ela, por aquela pessoa, e articular as ajudas. Um bom centro espírita, ele não suspende remédio
remédio de ninguém, ele não suspende remédio psiquiátrico de ninguém, ele não impede que a pessoa procure um profissional, ao contrário, ele articula com os profissionais. Esse é um bom centro espírita. E sabe dar esse apoio, essa ajuda. E os profissionais passam a respeitar o centro espírita, porque o centro espírita, dentro de uma perspectiva kardeciana, não tem fanatismo, tem bom senso. Faz sentido, não faz para vocês isso? Muito obrigado. Sérgio, em meio às nossas famílias da comunidade espírita, independente de credo religioso, enfim, por todas as regiões onde a gente vem tendo notícia, gracejam vícios, membros da família envolvendo-se em alcoolismo, drogas. E isso tem causado dor, muito transtorno, e é comum que as famílias não saibam como agir diante de fenômenos ou de fatos assim. O que, à luz da doutrina espírita, você nos aconselha em casos dessa natureza? Muito bem, você aborda uma questão que é como que universal. Independentemente das características das famílias, das nações, das culturas, essa é uma questão, aliás, muito antiga, que vem como que durante todo o período mais recente da história humana, a questão do vínculo de pessoas que integram, claro, suas respectivas famílias, em termos de uso de substâncias lícitas e de substâncias ilícitas. É claro que a questão das substâncias lícitas já é um grande problema, como nós tínhamos citado, a lembrança do alcoolismo crônico, que é algo extremamente danoso aos indivíduos, à sociedade, e algo de muito difícil superação por parte daqueles que estão já há algum tempo fazendo uso. Quando nós visitamos alguns países, nós encontramos um problema ainda maior do que o que nós temos, por exemplo, em terras brasileiras. Nós nos lembramos de muitas substâncias químicas que estão sendo como que utilizadas. Elas são lícitas também, porque são até prescritas por colegas que utilizam o receituário e oferecem drogas que são analgésicas, que são os chamados opiáceos, e o uso constante e crescente para cada indivíduo dessas substâncias gera uma circunstância clínica de muita gravidade, e muitas pessoas, especialmente nos Estados Unidos, estão morrendo em função de drogas prescritas a nível dos opiáceos, do tipo morfina e outras drogas parecidas. Mas afora isso, existem aquelas que são as chamadas drogas ilícitas no mundo inteiro e também no Brasil, até de um caráter mais particular. Por exemplo, nós temos o crack, que é uma substância altamente lesiva para o sistema nervoso central. Então, nós temos um grande problema de saúde pública envolvido com as questões das substâncias químicas que vão sendo como que ingeridas ou utilizadas de um modo geral pelas pessoas, causando todo tipo de dificuldade. Nós até poderíamos dizer, elas são altamente destrutivas do ponto de vista biológico e do ponto de vista mental. E sendo para os indivíduos que compõem as suas famílias, isto acaba repercutindo nas famílias de um modo geral. Porque toda vez que você tem um paciente mais grave, de uma patologia qualquer dentro de casa, de certo modo, as consequências acontecem para todos que integram aquela respectiva família. Então, essa é uma questão que também chega no centro espírita. Além de chegar
propriamente àqueles que são os responsáveis pela saúde pública dos municípios, das cidades, dos estados e do próprio país. Mas é como que um problema ainda insolúvel, porque é algo que gera alterações cerebrais, que envolve circuito de recompensa e prazer do sistema límbico cerebral, e é muito difícil que as pessoas consigam se desvencilhar daquilo que é como que uma adição, como nós dizemos. Então, todo o recurso espírita, todo o acolhimento, todo o tratamento dos próprios pacientes e o acolhimento dos familiares, tudo isto é benéfico. Mas mesmo com os melhores recursos espirituais, tendo em vista a gravidade da questão, tanto do ponto de vista químico, do ponto de vista biológico, do ponto de vista mental, nós não conseguimos muito no sentido de progresso com vistas ao que todos desejaríamos, a ideia de que cada paciente possa se desvencilhar daquilo. Vale lembrar que os contextos espirituais de cada paciente, que é como que adicto a uma determinada substância, especialmente algumas que são muito mais lesivas, é um contexto espiritual de muita gravidade, que envolve espíritos numa situação mais imediata e envolve espíritos de regiões de trevas do planeta que têm todo o interesse de fomentar, inspirar e manter no sentido de atuação direta para que estas questões que infelicitam a sociedade e as pessoas em particular continuem se multiplicando no mundo. Então, muitos grupos espíritas de boa vontade, habituados a certos cuidados até de muito boa qualidade, encontram barreiras muitas vezes intransponíveis para que se possa alcançar como que o tronco da árvore. Uma coisa é você lidar com certos espíritos da copa da árvore, outra coisa os galhos maiores e os troncos dessas árvores. Então, há que se estudar, há que haver preparo em todos os aspectos que são aqueles que uma casa espírita, uma instituição possa colaborar com vistas à melhora clínica de cada um deles. Mas nós temos aí que reconhecer um grande desafio pela frente. Desafio da humanidade de um modo geral, nestes tempos que nós estamos vivendo, e desafio também, em particular, para aqueles que estão trabalhando com muito boa vontade, oferecendo o melhor de si, para que tenhamos uma perspectiva melhor para cada caso. Mas os resultados ainda são muito limitados, eu diria, muito pobres. Medicamente, por exemplo, se você quer ajudar uma pessoa a parar de fumar, você utiliza um conjunto de recursos, não espíritas, médicos, e você obtém apenas 30 e poucos % de possibilidade de que a pessoa deixe de fumar por um tempo expressivo. Se isso é assim para o tabagismo, é muito mais delicado, muito mais grave, muito mais difícil de lidar medicamente e do ponto de vista espírita com o que nós temos como um grande desafio atual para a nossa sociedade. Muito obrigado, Sérgio. Bom, em função do tempo, nós temos uma pergunta, ou teríamos uma pergunta a apresentar ao William, mas o William nos abordou, nos fazendo uma proposta, e ele quer dirigir uma pergunta ao Almeida. Então, fique à vontade. Eu adoro quebrar protocolos, né? Pegando o gancho da resposta do Sérgio, Alberto, e aproveitando também da sua experiência com o assunto, gostaria que você falasse um pouco para aqueles familiares que lidam com o problema da droga, lícita ou ilícita, dentro dos lares, na família, e que muitas vezes se sentem incapazes, né, de auxiliar estes que optam pela vontade, pelo livre-arbítrio, a seguir neste caminho a contragosto dos familiares que se veem de mãos atadas. O que dizer para estes familiares? O problema da droga, ele é complexo. Ele não se resolve só de um golpe.
É natural entender que quando uma pessoa cai na dependência química, como na posição de um adicto, a família está implicada nisso. Nós costumamos usar, numa linguagem terapêutica familiar, sobre o paciente identificado, que numa abordagem familiar é aquele que denuncia a família que a família não está bem. Uma linguagem bem paraense, bem amazônica, é o boi de piranha ou a ovelha negra. Então, quando alguém cai na droga, ao invés da gente olhar apenas para a dependência química, nós, enquanto família, devemos assim nos perguntar: o que está acontecendo conosco que o meu filho está usando droga? Está exagerando no álcool, passou a usar álcool, ou seja, não é pelo que ele está usando, é o que está acontecendo conosco. É uma pergunta que vai além de pelo que ele está usando a droga. Quando eu faço essa pergunta, o que está acontecendo conosco, eu estou me incluindo enquanto família que está disfuncional e que está sendo denunciada por um dos seus membros no uso de uma substância, passa a ser apresentado um transtorno de substância que nos implica, que nos envolve. Esse olhar nos exclui essa possibilidade de ver o boi de piranha ou ovelha negra, fulano que nossa família vai muito bem se não fosse fulano, nós estaremos muito melhor se cicrano. Aí a gente coloca o problema em alguém, nos excluindo e excluindo o outro que está problematizado. É lógico que cada um tem o seu livre-arbítrio e faz as suas escolhas, mas eu, enquanto família, quando me incluo no processo, eu me incluo na cura. Ou seja, eu me incluo no manejo terapêutico. Então, a família que faz esse olhar, ela, ao se incluir, ela vai buscar todos os repertórios, não só médicos, mas psicológicos, espirituais, que demandam uma intervenção familiar, e não só no membro, que faz com que a família se aproprie da problemática e, como parte da solução, ela passa a investir na solução. Participando do grupo dos Alanons, ou seja, os grupos de autoajuda, para poder entender essa dinâmica com que o dependente de substâncias ele funciona em relação à família, no processo explorador, no processo do manejo, em todo um cacuete que está muito bem definido e estudado e que a família tem que se defender para poder melhor ajudá-lo, aprendendo a dizer não. Como é que ela vai fazer esse manejo? Isso é necessário fazer. Então, eu diria que nós, enquanto família, porque nós estamos numa sociedade adoecida, nós precisamos assumir a nossa parte. E assumir a nossa parte é emprestar ao nosso familiar, fazendo com ele as intervenções das quais ele será sujeito, objeto sujeito, seja o atendimento psicológico, fazendo uma terapia de família, o médico indo com a família, às vezes vai o paciente e vai o cuidador, a familiar não vai. Como é que o familiar não vai a um atendimento com o médico? O psiquiatra que está atendendo o filho, um membro da família, vai um cuidador e a família não vai. Às vezes o psiquiatra não conhece quem é a família, mostrando que essa família claramente não só o exclui, mas como se exclui, como se ela fosse vítima. Então esse olhar, ele passa a nos empoderar enquanto família e a gente passa a ver o que tem dentro de mim, que está nele e que eu preciso trabalhar em mim para poder ajudá-lo. Eu não vou excluir o livre-arbítrio dele, eu não vou curá-lo, eu não vou cair nessa fantasia, mas eu vou dar algo de mim, e eu, enquanto membro de família, eu, enquanto família, que sou capaz de mobilizar a família, para que aquele familiar, ele possa ser pertencente à nossa família, nós estamos nos tratando junto, nós vamos nos curar junto, cada um com as suas escolhas que deverá fazer. Eu, ao invés de cobrar dele, porque é muito comum, o filho começou a usar droga, os pais começam a discutir quem foi o culpado. Um começa a acusar o outro. É a coisa mais boba e tola que se pode fazer. Porque não é a questão de saber quem é culpado. A questão não é de procurar alguém para dizer você é culpado pelo nosso filho estar usando droga. Isso só empurra a família para baixo. Então vejam que o olhar é inteiramente diferente. E nessa perspectiva espírita, considerando as interferências espirituais que o Sérgio trouxe, implica
implica a família fazer tratamento espiritual, buscar ajuda espiritual junto, implica evangelho no lar, implica oração e implica, sobretudo, transformação interna, porque o nosso movimento transformador impacta o outro pelo exemplo, impacta o outro energeticamente, impacta os processos obsessivos que fazem parte dele e nosso. Então vejo que o processo não é tão simples, mas o Espiritismo não nos aponta com uma esperança mágica, mas sinaliza da nossa responsabilidade e do quanto nós temos negligenciado numa posição do coitadinho que foi vitimado pelo dependente químico. É nosso filho e nós vamos estar com ele mesmo para dizer não, mesmo para dizer que nós o amamos, e se ele vai seguir aquele caminho, nós vamos chorar junto com ele, mas nós não concordamos com aquela atitude, essa ou aquela outra postura de manipulação, mas implicando para ele que a gente não abre mão dele. Isso é muito importante. Quando um filho sente que a família não abre mão dele, mas não cede às manipulações, esse filho se sente amado, ele se sente incluso, e ele tem a chance de fazer novas escolhas, porque a escolha dos membros da família estão apontando numa boa direção. Agora nós voltamos a palavra ao pessoal da organização. Muito obrigado aos 3 irmãos, aos 3 amigos. Deus lhes pague.